Olá, estamos de volta e o tema do programa de hoje é o princípio inteligente do universo. Sebastião, a gente estava conversando anteriormente sobre esse conhecimento, né, da matéria e de uma pessoa conseguir levitar e até atravessar paredes. Como que isso se dá no dia a dia da gente, né? Vamos deixar um pouco isso de lado e como que é essa história no nosso dia a dia? Por que eu saber disso vai mudar a minha vida? Eu vou citar só mais um caso, né? Depois a gente entra nesse mérito aí do dia a dia. Então nós lembramos, né, de Mirabelle, né, que é um médium brasileiro. Às vezes fala, mas isso é fantasia, pode não existir esse cara, mas isso é um fato. Mas um jovem chamado Francisco Cândido Xavier talvez seja confiável para muitos, mas alguns não confiam em Chico Xavier também. Para eles, para alguns, ele foi um ser obsediado que escreveu um monte de asneira e não acreditam na obra dele. Mas para os que acreditam, que são a maioria, né, para a nossa felicidade, ele fez esses exercícios. Então, médiuns, como a Camila, emprestava o corpício para um jovem chamado Bezerra de Menezes, que tinha barbinha, e daqui a pouco quem estava ali era Bezerra no corpício da Camila. Como? Só que a Camila às vezes tinha medo de atravessar uma porta e ele atravessava a parede com o corpício dela. Não é interessante? Com Então certeza, depende de quem né? está no comando. Tá. Então, dependendo de quem está no comando, ele pode dialogar terna e amorosamente com a imperfeição moral, agora no dia a dia, e desmaterializar aquela montanha de problemas e reordená-la em forma de outra coisa. Por exemplo, uma tristeza desse tamanho ser transformada numa alegria desse tamanho. Porque nós podemos transformar a mesma matéria que nós chamamos de tristeza, invertendo a ordem dos fatos em alegria, porque é a mesma energia. É sempre a virtude oposta. Então eu estou, né, vamos colocar assim, inseguro. Insegurança é falta de confiança em si. Então se eu pensar em autoconfiança, então eu vou transformar a insegurança em autoconfiança. Se eu estiver com medo, eu penso na virtude oposta, a coragem. Basta eu sobrepor ou confrontar o medo e aqui a coragem. Eu envolvo o medo com a coragem e transformo para aquela situação este medo em coragem. Então isso no nosso dia a dia é muito fácil e muito prático de usar. Então quando eu estou numa situação X, eu lembro da virtude Y, se a coisa não é virtuosa o que está acontecendo. Agora, se já é virtuosa, eu não estou conseguindo resolver mesmo com a virtude, aí eu peço ajuda aos universitários. Aí eu sintonizo com outras frequências e falo, socorre-me, né? Porque eu estou fazendo o máximo que eu consegui. Para Edison, para Einstein, quando eles fizeram o máximo e não tinha mais recursos para tentar, eles silenciaram, reconhecendo a sua pequenez, e vocês enviaram informação. Então eu estou fazendo isso. Então eu estou reconhecendo, como fez André Luiz, após sofrer horrores das acusações da sua própria consciência, reconhece que existia Deus, o arquiteto cósmico, porque ele não acreditava em Deus. Era um cientista, né, um médico formidável, né, Carlos Chagas, mas não acreditava em Deus. Agora, quando ele reconhece a paternidade cósmica, instantaneamente chega o socorro. Então nós vemos que é muito fácil resolver as situações quando eu reconheço a minha pequenez diante de uma situação e peço socorro para alguém que realmente sabe, para que ele possa orientar-me, para que eu possa de fato resolver a situação em si. Então, diante de uma enfermidade, diante de uma dificuldade X ou Y, não importa a situação, se eu quiser resolvê-la de fato, com as minhas potencialidades, tendo alguém para orientar-me, eu não quero que alguém faça por mim. Porque se o professor me der a nota, ele me prejudicou, ele não me ajudou. Então eu não quero que alguém sirva-me um prato de comida amanhã. Agora que eu estou sem forças, eu aceito, para que eu recobre as minhas forças. Agora eu quero trabalho para adquirir o próximo. E trabalho para te pagar até esse que você me forneceu. Assim eu cresço. Mas enquanto eu fico na dependência de outrem, por exemplo, você chega necessitada, eu lhe aplico ou transfiro para você a minha bioenergia, a energia
que revitaliza a vida. Mas você tem uma fonte em você. Só que eu não digo para você que você tem. Agora, mantê-la na miséria é falta de caridade. Isso não é caridade. Caridade é quando eu reconforto você, revitalizo, te acalmo e falo, você tem a mesma coisa que eu tenho. Então, se você alimentar pensamentos nobres, pensar no que você quer, na saúde, na paz, no equilíbrio, você vai mover esses oceanos de energia interna, acessar esse oceano inesgotável de energia externa e vai recompor a sua própria estrutura. Então, diante de um escorregão, reconhece que não foi legal a atitude, recompõe, o ânimo e tenta de novo, com a nova postura. Não deu certo, então eu vou fazer diferente, e é mais ou menos assim na vida prática, em todos os sentidos. Tá. E, Sebastião, as pessoas, elas influenciam, né, a sua vibração, né? De que maneira que a gente pode equilibrar, né, e não deixar que as pessoas, ou os pensamentos negativos, ou se a pessoa está aborrecida, está nervosa no trabalho, ela influencia na minha vibração? Como que eu posso separar isso? Como posso me vacinar disso? Então, todas as vezes que eu julgo ou critico o ambiente ou as pessoas, eu abro brecha, elas entram no meu campo. Todas as vezes que eu ajo com compaixão, com indulgência, com solidariedade, é como se eu criasse uma blindagem no meu campo vibracional, porque ele se harmoniza e se expande, e eu começo a influenciar as pessoas com a minha vibração positiva. Então, não tem outra forma a não ser o comportamento harmônico diante da situação. Então, eu dou o direito do outro ser desequilibrado se ele quiser, mas não lhe dou o prazer de desequilibrar o meu universo. Então, eu dou a ele o direito de ir até onde ele queira, mas não lhe dou o direito de atravessar a fronteira onde ele entra no meu espaço. Então, eu sei onde o meu dever me leva e sei aonde é o direito do outro. Porque se nós pensarmos que alguma coisa está equivocada, eu preciso conversar com o chefe. Porque como? Diz que não cai a folha de uma árvore sem que Deus permita. Sim. Então, alguma coisa está acontecendo. Ou a pessoa que nós chamamos de desequilibrada, vamos colocar assim de uma maneira muito grosseira, mas é assim, que está em desarmonia, às vezes ela não sabe se comportar diferente. Então, se eu sou o equilibradinho que estou julgando a situação, eu preciso comportar-me de maneira equilibrada para mostrar a ela como faz. Agora, se eu só digo a ela que ela está equivocada, que está desarmonizando o conjunto, e não faço o que digo, eu estou apenas sendo um instrumento de discórdia, um elemento perturbador no ambiente. Então, se realmente eu sei me comportar, eu vou silenciar, e o meu exemplo silencioso encarrega-se de harmonizar o contexto em si. Tá. Sebastião, eu queria que a gente retomasse, né, quando a gente fala que o homem é parte do todo, né, e a gente influencia o outro, a gente também pode influenciar para o bem, né? A gente pode trabalhar para o bem, porque a gente sabe, a gente está conversando aqui, você que chegou agora, não sabe, nós estamos falando sobre o livro Despertar da Consciência do Átomo ao Anjo, do Sebastião Camargo, e muitas pessoas, às vezes, continuam na ignorância, né? Elas assistem o programa, às vezes leem, mas não trabalham esse conhecimento no dia a dia, né? Então, a gente sabe que depende muito do indivíduo. Cada indivíduo, ele pode transformar o outro, mesmo não interferindo diretamente na vida dele? Ele pode transformar para o bem, porque o exemplo arrasta, mas o exemplo é um convite harmonioso, que arrasta de maneira benéfica. Então, ele convida, ele estimula o outro a experimentar o nosso cardápio. Se ele não gostar, ele tem direito de experimentar outros cardápios. Mas vamos dar um jeito de você, ou de nós, qualquer um, precaver-se da influência maléfica e, ao mesmo tempo, a nossa influência benéfica. Então, se eu não respeito os alimentos, se em casa eu desperdiço, eu faço da maneira mais desastrosa possível. Então, em qualquer meio que eu for, eu estou sujeito ao desequilíbrio, porque o outro pode não estar equilibrado quando tocou nos alimentos. Agora, se eu respeito os alimentos e uso de maneira equilibrada, harmoniosa, eu posso comer o alimento que a pessoa mais desequilibrada confeccionou, e quando ele chega no meu organismo, ele se reorganiza quando toca na minha aura vibracional. Então, seria um dos meios. Agora, sou eu,
o harmônico que vou fazer o alimento para o outro. O universo harmonioso que eu estou inserindo no alimento vai entrar no universo do outro e permitir que ele sinta o que sou. E se ele quer trabalhar aquilo no universo dele, porque eu não posso dar aquilo para ele. Então são estímulos que eu vou transferir e se ele aceitar o convite, ele vai desejar pensar nobremente, porque o que eu estou enviando para ele são padrões de pensamentos harmoniosos, de palavras bem conduzidas, de emoções bem ordenadas, de condutas promotoras, né, de situações nobilitantes. Então, se eu me comporto assim, em tudo que eu tocar, vai levar a minha marca. E quando a pessoa assimila algo que eu toquei, que eu confeccionei, ela já se sente estimulada a pensar diferente, ela se sente confortada. Basta a pessoa conversar com a pessoa ou com outra pessoa harmônica, que ela já sai diferenciada. Só pela transferência das palavras, que são trocas de energia. Olha, Sebastião, eu quero deixar uma pergunta instigante até para o próximo bloco, né? Que é o seguinte, quando a gente fala da troca de energia, da influência, até um beijo, um abraço, um aperto de mão, e nas relações amorosas, essa troca, ela se dá também, né? Ela se dá a nível de pensamento, e nós vamos trocar em miúdos, né, no próximo bloco. E em todas as frequências, nesse intercâmbio que Emmanuel chama de permutas incessantes. Ok, então a gente vai para um rápido intervalo e daqui a pouquinho a gente volta conversando com Sebastião Camargo. É daqui a pouquinho, não sai daí.